esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com os seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judeia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quantas vezes por dia nós rezamos o Pai Nosso? Rezamos o Pai Nosso com amor, rezamos o Pai Nosso com devoção, rezamos o Pai Nosso olhando para os céus, chamando a Deus de Pai e fazendo uma série de pedidos. Um desses pedidos que encontramos no Pai Nosso é que o Senhor nos perdoe, porque nós perdoamos a quem nos ofende. No entanto, amados irmãos, quantas vezes esta súplica do Pai Nosso, ela passa em branco na nossa existência? Quantas vezes nós não nos damos conta do que estamos pedindo? Aliás, estamos colocando um condicional. A partícula se, neste caso, é um condicional. O Senhor nos perdoará, porque nós perdoamos aos nossos devedores, e somente assim Ele poderá nos perdoar. É o que nós encontramos dito de outra maneira, de uma maneira tão bonita por Jesus no Evangelho de hoje, onde Ele conta a história de alguém que devia uma enorme fortuna. E esse homem que devia uma enorme fortuna foi incapaz de perdoar aquele outro que devia tão pouco, tendo sido ele mesmo perdoado. Este homem que deve uma grande fortuna
somos nós. Nós devemos uma grande fortuna a Deus. Os nossos pecados são imensos contra Deus. E às vezes temos tanta dificuldade de perdoar os nossos irmãos, que comparando aquilo que nós fazemos contra Deus e o que as pessoas fazem contra nós, é tão pequeno o que as pessoas fazem contra nós e é tão grande o que nós fazemos contra Deus. E, no entanto, não temos a coragem de refletir na vida do outro a misericórdia que nós recebemos do Senhor. Quando nos levantamos do confessionário, devemos nos levantar para também levantar os nossos irmãos que pecaram contra nós, estendendo o nosso perdão. Aliás, estendendo o perdão de Deus que passou por nós. E o final do Evangelho nos diz que aquele homem que não teve coragem de perdoar aquele outro que devia tão pouco, foi jogado na prisão até que pagasse o último centavo. E Jesus diz: é assim que o vosso Pai que está nos céus fará convosco, se vós não tiverdes a coragem de perdoar de coração o vosso irmão. O perdão é uma condição para a nossa santidade. O perdão é uma necessidade para a nossa vida espiritual. Quantos de nós carregamos ressentimentos, rancores? Quantos de nós carregamos problemas tão antigos que nem mesmo nos lembramos às vezes as causas, mas carregamos em nossa vida um peso porque não temos coragem de perdoar a quem nos ofendeu. Quantas vezes também nós não temos coragem de pedir perdão aos nossos irmãos, possibilitando assim na vida do irmão que ele viva o Pai Nosso. Então, no centro do Evangelho de hoje está o perdão. Perdão que recebemos de Deus, perdão que devemos dar uns aos outros. Por isso, São Pedro pergunta: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? E Jesus diz: eu não te digo até 7 vezes, te digo até 70 vezes 7. Mais do que uma conta de matemática, esse número é um número muito forte na Bíblia. O 7 indica plenitude. Então, os 70 vezes 7 é um número pleno, é um número infinito de vezes que devemos perdoar os outros. Porque é com este número infinito que Deus nos perdoa. Disse o Papa Francisco, de modo tão bonito, logo no início do seu pontificado: Deus não se cansa de nos perdoar. Somos nós que nos cansamos de pedir perdão. Renovemos então nesta Santa Missa o desejo de buscar o perdão de Deus para levá-lo aos irmãos. Hoje nós queremos enviar como comunidade cristã um irmão nosso para uma ação missionária na comunidade, numa comunidade de vida. Ele vai ao Paraná para, em primeiro lugar, aprofundar a sua experiência de Jesus Cristo. O missionário não é alguém que sabe fazer coisas, não é alguém que sabe falar de Deus. O missionário é aquele que conhece a Jesus Cristo, que faz uma experiência profunda com Cristo, que encontra o verdadeiro tesouro e, por isso, necessariamente, sai para comunicar aos outros. Fazemos este envio, em primeiro lugar, agradecendo a Deus que não deixa de chamar os seus filhos para o seu serviço. Fazemos este envio também confiantes em Deus, que dará tudo aquilo que o jovem Nixo irá necessitar para testemunhar a Cristo. Porque quando Deus chama, Ele dá a condição, Ele dá a plenitude do seu Espírito para que aquele que foi chamado
possa desempenhar sua missão. Mas, Nixon, escute as palavras do Antigo Testamento que diz: filho, se você se prepara para servir o Senhor, se prepare também para a provação. Se prepare também para a perseguição. Se prepare também para a cruz. Porque não é para outra coisa que Jesus nos chama, senão para o seu seguimento. E Ele é o crucificado. E quando seguimos o Senhor, estamos buscando a cruz. Jesus disse: olha, se fazem isso, a lenha verde, que farão a seca. Se fizeram isso a Jesus, farão também aos seus discípulos, farão também aqueles todos que se dispõem a colocar a mão no arado e não olhar para trás. Mas você não está sozinho, conte com a oração desta comunidade que se alegra por um filho seu ser enviado em missão. Conte com a proteção da Virgem Maria, ela que é a mãe e protetora de Jesus, é também nossa mãe, nossa protetora, ela que sempre nos carrega no seu regaço materno e acolhedor. E hoje nós estamos iniciando uma bonita tradição da igreja, que é a Quaresma de São Miguel. 40 dias suplicando ao príncipe das milícias celestes, São Miguel Arcanjo, que seja ele a nos defender, que seja ele a afastar de nós toda a insídia do maligno, seja ele a guiar os nossos passos no caminho da paz. São Miguel, guie você, proteja sobretudo o seu coração para mantê-lo sempre nas mãos de Jesus, no coração de Maria. Amém. Cantemos com fé o ofertório.